Olá, queridos! Vamos dar sequência à nossa história, Vivos no Vale, hoje o capítulo 4, e eu quero começar lendo um texto que com certeza se encaixa em toda a narração desse episódio. Está em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu começo com esse texto porque no capítulo de hoje nós vamos ver e falar a respeito da primeira prova que nós tivemos após o nosso casamento. Deus nos abençoou de uma maneira muito linda com o nosso casamento, um casamento que não foi cheio de glamour, mas foi cheio da presença do Senhor. E é isso que mais importa e espero que seja o desejo do teu coração, para o teu relacionamento, para a tua vida, para tudo aquilo que na verdade você hoje está vivendo. Se essa for a primazia, você pode ter certeza, o Senhor, pela bondade e misericórdia, Ele vai te honrar e te dar graça e vitória. Muito bem, essa primeira prova diz respeito ao meu trabalho. O homem, o provedor, aquele que na verdade tem essa responsabilidade, né? Sabemos que vivemos numa conjuntura moderna, onde a mulher também trabalha, e isso se faz muito necessário em muitas situações, mas ainda assim o homem carrega isso consigo, né? E nesse primeiro ano nós tivemos esse momento difícil, essa primeira prova, que na verdade mostrou onde é que estava o nosso alicerce, porque a prova foi grande. Eu trabalhava no ramo farmacêutico, como eu já disse, trabalhava com uma distribuidora. Essa distribuidora não tinha uma prática totalmente ilícita, nós trabalhávamos em muitos momentos, até com notas frias. E isso vinha me incomodando, isso me incomodava muito, porque a partir do momento que o Senhor entra na nossa vida, o nosso desejo é fazer tudo para a glória dEle, inclusive o trabalho. E esse trabalho vinha me incomodando, porque a forma como muitas vezes eu tinha que me portar não honrava o meu Senhor. E eu vinha orando a respeito disso, né? E numa viagem de uma cidade para outra, levando medicamentos, me veio muito forte o desejo de orar e falar com Deus a respeito. E comentando com o Senhor, o entendimento que agora eu estava andando na luz e não mais nas trevas, e que tudo que eu fazia deveria refletir a glória dEle, eu pedi ao Senhor que me ajudasse nesse sentido, para que então não acontecesse algo pior. Quem sabe o carro separado de uma fiscalização e sabe lá Deus o que poderia acontecer. Principalmente desonrar o nome dEle. Então esse é um temor que eu carrego e que eu espero que você, como serva do Senhor, também tenha esse anseio, agradar o teu Senhor com a tua vida. Muito bem, depois daquela viagem eu voltei e a pessoa com quem eu trabalhava, como nós tínhamos uma parceria junto com essa distribuidora, ele disse, olha, eu vou me retirar e vou deixar tudo com você. Amados, dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro não era problema. Só que a forma do trabalho, aquela forma de trabalho, era errada diante do fisco, ou seja, errada diante da lei dos homens. E havia uma brecha ali. E se eu permanecesse nela, com certeza eu ia colher disso também. Porque agora eu conhecia o Senhor. E veja, ninguém parou, sentou comigo e disse, olha, agora é assim, é assim. Não, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que é uma pessoa preciosa. Ele falando comigo, ministrando o meu coração, foi me dando entendimento do que é certo e errado. E ele fazendo essa fala já foi resposta de oração para mim. Porque quando ele vem com a proposta, olha, eu vou deixar tudo para ti. Ia ser realmente algo assim muito, muito precioso em relação a ganho. Só que o intuito do meu coração não era esse. E quando eu faço então a minha resposta, a minha fala de resposta, ele fica surpreso. Ele sabia que eu tinha me entregado a Cristo, né? E só que ele ficou perplexo porque disse, como que você vai abrir mão de uma possibilidade dessa? Eu disse que eu vinha orando e isso não agrada a Deus. É resposta de oração. Pode passar para outra pessoa. Ele disse, beleza, então eu vou procurar uma outra pessoa, daí então eu vou negociar isso. E a partir daquele momento eu precisava de um emprego, né? A Sandra orando comigo e Deus foi bom. Logo uma porta de uma distribuidora se abriu. Todos me conheciam no ramo e foi a bondade do Senhor. Trabalhei por um ano nessa distribuidora, não ganhava nem perto do que eu conseguia daquela maneira como aquela empresa trabalhava, a outra que eu deixei, mas eu deixei para honrar o Senhor. E eu tinha certeza, eu cria no meu coração que Deus é justo e fiel e Ele ia me honrar também. O ano se passou e essa empresa
que agora eu estou trabalhando vem a falência. Porque pela prática de outras, né, tantas que trabalhavam dessa forma errada, as que trabalhavam realmente de uma maneira idônea sofriam muito. E eu sofri na pele o que era isso. Mas em todo o tempo tranquilo e crendo na bondade do Senhor e que Ele ia abrir alguma porta, fazer alguma coisa. A Sandra trabalhando numa distribuidora, como promotora de vendas, né, para uma marca específica, trabalhava nos mercados, não ganhava tanto assim. Aquilo, na verdade, foi, de certa forma, me afetando e me frustrando, porque, como somos carne, somos suscetíveis a situações que nos rodeiam. E aquilo foi mexendo demais comigo. Né? O inimigo realmente atentou contra a minha mente de várias formas. Foi um período difícil, onde eu precisei realmente buscar no Senhor. Mas entenda, situações que eu vinha semeando de forma errada no passado, me deram a possibilidade de adquirir algumas coisas. Mas Deus é tão maravilhoso, que mesmo eu vendo o cenário e eu perdendo aquilo que eu havia conquistado com dinheiro não tão lícito assim, eu ainda estava tranquilo, porque o Senhor tinha ministrado no meu coração que o que tinha vindo daquela forma realmente ia evaporar, mas que o Senhor ia me abençoar e eu ia ter em dobro. E eu só posso louvar a Deus, porque realmente o Senhor assim o fez. Ele tem feito pela bondade dele, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Então, se a nossa atitude for de honrar ao Senhor, você pode ter certeza que a forma como você se posicionar vai trazer vitória. Então, esse posicionamento de não se deixar abater, né, mesmo com tantas lutas e setas na mente, acusação de todo tipo, o olhar de reprovação das pessoas do meio onde eu trabalhava, que sabiam que eu tinha aberto mão de uma possibilidade tremenda de ganho, né, por causa, segundo a visão deles, de uma religião. Então, eles me olhavam e me viam, na verdade, retrocedendo. Então, o inimigo trabalha, né? Olha só o que vão falar de você agora. Você antes estava por cima, agora você virou crente e olha o que está acontecendo. Amados, você nunca deve se permitir entrar nesse campo. Não deixe o inimigo te encarcerar nesse lugar. Não se importe com o que as pessoas estão pensando, mas importe em agradar ao teu Senhor, porque Ele é fiel e justo, Ele é dono do ouro e da prata, Ele muda a nossa sorte no tempo certo, porque há um trabalhar do Senhor, há um trabalhar de Deus, e eu precisava aprender muitas coisas, como hoje ainda preciso. Mas naquela época foi muito notório para mim, né, que aquilo que eu tinha adquirido daquela forma realmente não ia glorificar a Deus. E a Sandra comigo e a gente em oração, Deus foi muito maravilhoso e foi movendo as coisas. Conseguimos nos administrar dentro dessa situação, mesmo um aperto. E aí que é o detalhe, queridos. Eu já disse isso, mesmo estando no centro da vontade de Deus, vão ter momentos de aperto, vão ter momentos de dificuldade, com o nosso coração ser ainda mais provado, e a gente ser ainda mais purificado, e a gente ainda mais refinado para aquilo que Deus tem para mim e para você ali na frente. E eu digo que se eu não tivesse passado por situações como eu passei, já no começo do casamento, talvez não teria a maturidade e o entendimento que eu tenho hoje, para aconselhar pessoas que às vezes vêm com situações muito parecidas, que querem o Senhor, mas não querem desapegar de algumas coisas. Você está querendo as coisas de Deus, mas não está querendo deixar aquilo que não agrada a Ele, não vai dar certo. Você não pode servir a dois senhores. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que se posicionar. Posicionar diante do mundo espiritual primeiramente, e depois diante das pessoas. Mas é aqui uma cilada para muitos, porque muitos, na verdade, se incomodam mais com os outros, ou com o que os outros vão pensar ou vão dizer de você, do que aquilo que realmente Deus está pensando de você. Coloque isso em primazia, importa realmente agradar a Deus, e o que mais importa é o que Deus está pensando de mim, é o que Deus está pensando de você. Então comece aí a olhar na tua vida, se esse vídeo chegou até você, o que está impedindo você de desfrutar mais de Deus? De ter intimidade com Ele e ter paz. Talvez você tenha tudo, mas você não tem paz. Querido, a paz que excede entendimento só vem de Deus, não vem das coisas.
nesse momento que a gente está vivendo agora, na conjuntura que estamos vivendo, né, mediante toda essa questão desse caos, né, que esse coronavírus trouxe, muitas pessoas estão desesperadas. Ontem mesmo eu recebi o WhatsApp contando e testificando que pessoas, cidade próxima aqui, tentaram suicídio. Pessoas estão realmente pensando em tirar a vida mediante a conjuntura. Ou seja, os olhos estão fitos só aqui. E se os meus olhos estivessem fitos só naquela empresa como a única fonte de renda para mim e para minha casa, principalmente no começo de um casamento, eu não teria tomado essa decisão de honrar o Senhor. Eu teria olhado primeiro, não, agora eu acabei de casar, eu vou conquistar as minhas coisas, depois, então, que eu consegui comprar tudo o que eu queria e morar no lugar que eu queria, ter tudo, enfim, aí sim, aí eu vou abrir mão, porque agora eu posso... Não é assim que funciona. As coisas de Deus não são na ordem que você pensa. As coisas do Senhor, amados, elas têm que vir em primeiro lugar. Assim, a tua fidelidade com Deus em todas as áreas, ela tem que ser a primícia. Se ela for primícia, está no lugar certo. Se ela for primícia, pode ter certeza que ela vai trazer uma colheita maravilhosa. Então foi esse o diferencial na minha vida, no que diz respeito a esse momento, a nossa primeira prova. Como é que a gente passou essa primeira prova? Nós passamos essa primeira prova juntos, firmados, olhando pela fé, crendo pela fé, profetizando, não se permitindo abalar de todo. Havia momentos em que a gente fica meio chulé, né? A coisa pega, mas você já repreende, você ora e você olha para frente com os olhos da fé, que é um dom que Deus nos deu. Você também tem fé. Mas talvez está faltando uma atitude para que ela seja ativada verdadeiramente. E aí, para fechar esse momento, eu quero usar um texto de Provérbios 16:1. 16:1. Provérbios 16:1. A palavra do Senhor diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Percebeu? A resposta certa vem da boca de Deus. Não é da sua, muito menos da sua cabeça. E eu deixo esse verso fechando esse momento, pedindo que, se esse vídeo tem abençoado sua vida, você possa abençoar outros também, enviando para eles, para que Deus possa transformar, para que Deus possa operar grandes coisas nesse seu amigo, sua amiga, seu familiar, seu querido. E eu deixo esse verso aqui porque aqui entra uma outra fase dessa história que vai continuar no próximo capítulo, porque eu fiz planos. Mas os planos não saíram da maneira que eu imaginava. Saíram da maneira de Deus. E, amados, quando sai da maneira de Deus, é plena. E é muito bênção. Que o Senhor te abençoe. Até. Shalom.